Boa noite, hoje quinta-feira, 1º de dezembro, começa agora o Pecuária BR com os seguintes destaques. Pela terceira vez consecutiva, os preços do leite pago ao produtor teve queda. No mês de novembro, a forte baixa chegou a mais de 11% em relação ao mês de outubro. E olha só, a queda também na produção do leite, no leite no sul do país, o que resultou em estabilidade na captação da média nacional. O levantamento completo do CPEA você acompanha ainda hoje no programa. O CPEA, Centro Avançado de Pesquisas em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo, divulgou os resultados do tour de confinamento que fez em parceria com a DSM Tortuga. Você vai conferir os números e as dificuldades enfrentadas pelos confinadores de bovinos em 2016. E no mercado do boi gordo, estabilidade nos preços da arroba nesta quinta-feira. Aos poucos, percebe-se um movimento de redução nas escalas de abate, segundo a Scott Consultoria. Você vai acompanhar a cotação do boi gordo por região. As informações e as imagens do leilão que você vai ver conosco logo mais às 8h30 da noite, horário de Brasília. É o virtual com a raça Bonsmara. 50 reprodutores estarão em oferta pelas mãos de 4 criatórios: Fazenda Santa Silvéria, Fazenda da Mata, JP Agronegócios e Fazenda Santa Joana. Logo mais aqui, todas as informações da nossa agenda. E ainda os indicadores de preços média Brasil da vaca pronta para abate, também do boi gordo dos últimos 30 dias, as informações de mercado e a previsão do tempo para todo o país, agora no Pecuária BR. Nós começamos o Pecuária BR de hoje falando talvez da principal preocupação do produtor rural brasileiro. Uma preocupação maior do que o crédito ou a falta de crédito ou a falta de dinheiro para honrar com os compromissos no banco, e também maior do que os preços recebidos pelo produto entregue às indústrias, que é o clima, talvez o principal problema. E esta semana aqui em Campo Grande, um evento tratou desse assunto com previsões, com informações e também sobre como o produtor rural pode conviver com essa ameaça sempre constante à produção. O repórter Daniel de Paula participou desse evento e traz as informações. O seminário Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas, que aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trouxe resultados de um estudo que é muito importante para todos os planejamentos em termos de produção e de vida humana nas cidades, no caso do Mato Grosso do Sul, que foi incluído nesse circuito organizado pela Fiocruz, que é uma fundação Oswaldo Cruz, ligada ao Ministério da Saúde, que em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, fez esse mapeamento do que vem aí em relação ao clima. Isso é fundamental para definir o que vai ser, por exemplo, o sistema produtivo, que interessa diretamente a quem está nos assistindo. Ulisses Confalonieri, que é o coordenador desse projeto, explica para a gente como é que é esse estudo, como é que ele foi elaborado e com que objetivo, Ulisses? O objetivo era oferecer ao governo do estado uma ferramenta para avaliar numericamente, para você poder basear as políticas públicas em valores numéricos concretos, calculados a partir de uma série de técnicas, estatísticas, etc. Mas muito fáceis, muito acessíveis, até um software foi produzido pelo projeto e vai ser disponibilizado para o governo do estado ou para quem quiser, para fazer as atualizações periódicas desses cálculos. Então, o objetivo era mostrar o quanto é vulnerável o município A, B, C, D, F, G, comparativamente. Com isso, o governo do estado pode ter uma informação melhor para orientar uma política relacionada, por exemplo, a saneamento, ou a educação, ou a questões de saúde ou conservação ambiental.
O objetivo geral do projeto é esse. Que nos números revelados há uma conclusão de que daqui 25 anos, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, 79 municípios correm o risco de terem uma variação superior a 5 graus, até 6 graus, próximo disso, em termos de temperatura. Isso vai impactar no índice pluviométrico, nos dias secos, vai impactar uma série de fatores, né? A gente utilizou alguns parâmetros convencionais da climatologia. Por exemplo, temos um que eu acho que interessa diretamente à agropecuária, que é o chamado CDD, número de dias secos consecutivos. Para a área agrícola não irrigada, que depende da chuva, né, isso é extremamente importante. Então, a gente consegue analisar os cenários de dias secos consecutivos através da municipalização daqueles valores que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais produziu. Então, essa é uma informação que pode ser, por exemplo, retirada da base de dados do projeto para se ter especificamente aplicada a um município qualquer. E existem vários outros parâmetros de ordem social, de ordem ambiental, governança de municípios, situação das doenças endêmicas, situação do sistema de saúde para atender a população, tudo isso é levado em consideração. E aí o usuário vai poder selecionar a informação, além do índice geral, que é um indicador da situação geral do município, ele pode selecionar aquelas informações que lhe interessam particularmente. Que pode impactar economicamente no estado, em determinados municípios que vivem, no caso do Mato Grosso do Sul, dessa questão do agro e também dentro das cidades, né? Quer dizer, pode influenciar tudo, até o comportamento humano. Por exemplo, o outro elemento que a gente calcula são parâmetros que indicam os chamados eventos climáticos extremos, ou eventos hidrometeorológicos, que têm relevância principalmente nas cidades maiores, mas podem ser relevantes também, chuvas concentradas e esse tipo de coisa. Isso tudo pode ser encontrado no software, nos mapas que o software produz e nas bases de dados que a gente utiliza, né? Um evento importante que traz informação, que é um insumo importante para a produção de qualquer que seja o segmento do agronegócio ou do meio urbano e também para a vida das pessoas nas cidades, especificamente no Mato Grosso do Sul, mas um projeto, um seminário que é nacionalizado e que já ocorreu em outros estados, onde a Fiocruz, que é quem organiza esse projeto, desse seminário, atua aqui em todo o Brasil. Daniel de Paula para o SBA. Bom, agora você acompanha os indicadores de preço, média Brasil, da vaca pronta para abate, também do boi gordo dos últimos 30 dias. A apuração é feita pela Agência Rural Business e esse indicador é uma média simples e também diária feita em 14 praças de produção do país. Os preços são para uma boiada bebê de boa terminação e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. Eu começo pelo preço médio da vaca pronta para abate, que nos últimos 30 dias teve queda de 0,37%, fechando hoje a R$ 138,30 a arroba. No dia 31 de outubro, a arroba era cotada a R$ 138,81, a maior cotação nesse período, portanto, queda nos últimos 30 dias para o preço médio da vaca pronta para abate. Agora, o preço médio do boi gordo, segundo também a Agência Rural Business. Nos últimos 30 dias, também queda de mais de 1%, 1,35%, fechando hoje a R$ 146,42 a arroba. A maior cotação no período foi no dia 31 de outubro, onde a arroba chegou a R$ 148,43. Isso média boi gordo Brasil, segundo a Agência Rural Business. A Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei que traz incentivos para a produção de ovinos aqui no Brasil. O objetivo desse projeto é trazer raças mais produtivas. Daqui a pouco nós teremos as informações desse evento, porque a nossa repórter em Brasília, Márcia Prado, conversou com o deputado Valdir Colato, que traz essas informações. Nós vamos agora... Você tem a nossa sequência aí, Renata?
O presidente Michel Temer sancionou o projeto de lei que eleva rodeios e vaquejadas à condição de manifestação cultural. A mesma proposta foi aprovada em PEC, que é emenda constitucional, em uma comissão do Senado. Acompanhe a reportagem. Em outubro, durante um julgamento, o Supremo Tribunal Federal derrubou uma lei do Ceará que regulamentava a atividade. E os vaqueiros responderam com protestos na capital federal. Desde então, parlamentares a favor da vaquejada tentam a regulamentação no Congresso. Uma das propostas foi aprovada e recebeu a sanção sem vetos do presidente da República. O projeto de lei sancionado pelo presidente Michel Temer reconhece a atividade como manifestação cultural e patrimônio imaterial, mas não anula a decisão do STF. Para isso, seria preciso aprovar uma proposta de emenda à Constituição. Atualmente, 2 PECs tramitam no Congresso abordando esse assunto. Uma delas acaba de ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Então, graças a Deus, a cultura do Brasil, a vaquejada, está caminhando para o caminho certo. A gente é a favor da vaquejada legal, a gente defende os animais, a gente ama os animais. Eu, particularmente, sou advogado do movimento, sou competidor, eu cuido do meu cavalo como cuido da minha filha, como cuido da minha família. Então, tenho certeza que a vaquejada legal vai passar e, se Deus quiser, vamos sair vitoriosos nesse embate. Sobre a PEC 50, ela significa o que, então, na prática? Na prática, ela acabou de ser aprovada na CCJ e vai para o pleno do Senado. Precisamos de 2/3. Vamos trabalhar para conseguir esses 2/3 e aí ela vai para a Câmara. Passando na Câmara, vai para a sanção do presidente Temer. Isso tem um prazo, tá? Mas a gente está pressionando e a gente está sendo bem aceito aqui e agradecemos aqui aos nossos senadores e deputados que estão nos apoiando. A PEC 50, aprovada pela CCJ, segue agora para a votação na Câmara dos Deputados. Márcia Prado para o SBA. O excesso de umidade do solo prejudica o desenvolvimento das pastagens que já estão estabelecidas e também prejudica quem está com a intenção de reformar os pastos. No centro-sul do país, muitas regiões têm esse problema de excesso de umidade. Vamos saber da Thaís Baroni como fica o tempo nessa parte do país nos próximos dias. Olá, Thaís. Olá a todos que nos assistem. Olha, por enquanto ainda há previsão de bastante chuva em diversas áreas do centro-sul do país nesses próximos dias, especialmente naquelas áreas onde o solo já está bastante úmido, entre São Paulo, Minas, Goiás e em algumas áreas do Mato Grosso. Nesses próximos dias, até mesmo em algumas áreas da região sul, vai voltar a chover de maneira um pouco mais expressiva, especialmente no estado do Paraná. Na verdade, em toda essa área mais escura aqui do mapa, há previsão de chuva forte. Essa chuva vem em forma de temporais e em algumas áreas esses temporais podem trazer inclusive queda de granizo. Como chove bastante no centro-sul no primeiro e também no segundo período, o solo se mantém com bons níveis de umidade. Mas pelo menos na região sudeste, especialmente entre o leste de São Paulo e também de Minas Gerais, o solo deve ficar bastante encharcado nesses próximos dias e essa situação não é tão favorável ao desenvolvimento das pastagens. Por enquanto, é lá na região centro-oeste que a situação continua um pouco melhor. Há previsão de chuva por lá, mas nessa área a chuva ainda vem em forma de pancadas isoladas e mal distribuídas, alternada com períodos de melhoria. As temperaturas sobem e é por isso que a situação segue mais favorável ao desenvolvimento dos pastos.
E no próximo bloco você acompanha os preços do bezerro dos últimos 30 dias nas principais praças de produção do país. E o preço do milho desta quinta-feira. E ainda as informações do nosso leilão de logo mais às 8h30 da noite, horário de Brasília. Teremos a oferta de 50 touros Bonsmara, de 4 criatórios, não é, Renata? Exato, Zaidan. Você tem aí o nome? São da Fazenda Santa Silvéria, da Mata, JP Agronegócios e Fazenda Santa Joana, Zaidan. Até já, então. Pecuária BR de volta com os preços do bezerro dos últimos 30 dias nas principais praças de produção do país. E a apuração desses preços é feita também pela Agência Rural Business. Eu começo pelo preço do bezerro no estado da Bahia. Bezerro de 8 a 12 meses, nos últimos 30 dias, queda de mais de 2%, 2,86%, fechando hoje a R$ 1.020 por unidade, isso desde o dia 24 de novembro. A maior cotação nesse período de 30 dias foi no dia 1º de novembro, onde a unidade foi cotada a R$ 1.080, isso bezerro na Bahia. Agora vamos lá para o estado de Goiás, saber como fica o preço do bezerro. Em Goiás, nos últimos 30 dias também queda de mais de 1%, 1,64%, fechando hoje a R$ 1.200 por unidade. Desde o dia 10 de novembro, essa cotação, a maior cotação nesse período foi no dia 1º de novembro também, R$ 1.250 por unidade no estado de Goiás. Agora vamos para Minas Gerais. Em Minas Gerais, o bezerro de 8 a 12 meses teve queda no preço, uma queda de 5,60%, fechando hoje a R$ 1.180 por unidade, isso desde o dia 24 de novembro. Maior cotação nesse período foi no dia 1º de novembro também, onde a unidade foi cotada a R$ 1.280 por unidade em Minas Gerais. A próxima praça, Mato Grosso, preço do bezerro hoje cotado a R$ 1.170, isso desde o dia 24 de novembro. Maior cotação foi no dia 31 de outubro, onde a unidade foi cotada a R$ 1.190, isso no estado de Mato Grosso. Agora vamos para o Pará,
saber como fica o preço do bezerro. Nos últimos 30 dias, queda também, queda de mais de 4%, fechando hoje a R$ 1.000 por unidade, desde o dia 16 de novembro. Veja que sai de R$ 1.050 do dia 31 de outubro e chega hoje a R$ 1.000 por unidade no estado do Pará. E para a gente finalizar, estado de São Paulo. Preço do bezerro, 8 a 12 meses, teve alta de 0,78%, fechando hoje a R$ 1.300 por unidade, isso desde o dia 24 de novembro. Essa foi a maior cotação nesse período, portanto, sai de R$ 1.290 no dia 31 de outubro e chega a R$ 1.300 por unidade no estado de São Paulo. Zaidan? Legal, Renata. Nós já mencionamos aqui no programa de um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados para incentivar a produção da ovino-caprinocultura no Brasil. O objetivo é produzir raças de ovinos e de caprinos mais produtivas e, claro, o projeto visa também a garantir uma renda melhor para os produtores rurais. Em Brasília, a repórter Márcia Prado conversou com o vice-presidente da Frente Parlamentar de Apoio a esse setor, o deputado Valdir Colato. Vamos conferir. E quem vai conversar com a gente sobre a importância desse projeto é o deputado Valdir Colato, ele que é vice-presidente da Frente Parlamentar da Ovinocaprinocultura aqui no Congresso. Deputado, por que é importante incentivar hoje a ovinocultura no país? É uma atividade que está crescendo dia a dia. Nós precisamos incentivar tanto a ovinocultura como a caprinocultura. É uma fonte de proteína e carnes nobres que nós precisamos ajudar. Por isso a Frente Parlamentar foi criada pela presidência do Giovanni Chiellini, nosso vice-presidente, e estamos tentando incentivar no Brasil a questão do criatório de ovinocultura e caprinocultura. Na questão comercial, crédito, fazer programas de governo, incentivar e fazer com que nós tenhamos a regularidade de produção para que tenha os frigoríficos que abatam e cheguem ao consumidor regularmente. Você não pode ter períodos à disposição do consumidor, outros não, mas também que tenha cuidado na área de defesa sanitária e que a gente possa, então, incentivar essa produção que já está acontecendo, tanto de carne como de leite. E, por exemplo, só para dar uma ideia, a Austrália tem 150 milhões de ovinos, o Brasil deve ter aí cerca de 20 milhões com a extensão que o Brasil tem. Então nós temos uma fonte enorme, o Brasil pode criar de norte a sul, a nordeste, e nós estamos deixando assim uma grande fonte de proteína, uma procura imensa de mercado sem apoio. Por isso nós temos que aprovar o seu incentivo e também fazer ações políticas dentro do Congresso Nacional para que isso aconteça. Essa produção tem potencial para crescimento, mas ela tem demanda também? Tem demanda imensa, apenas nós temos dificuldade nos cortes, né, que não tem um corte definido próprio para o consumidor. Por exemplo, você leva praticamente as carcaças inteiras, não chegando, então, o consumidor que queira um corte mais nobre, alguma coisa, não encontra. E a falta de frequência permanente nas gôndolas dos supermercados dessas carnes é que está dificultando a produção. E nós entendemos que a demanda é imensa, mas nós precisamos regulamentar e trazer para dentro de um processo como a suinicultura, como a avicultura, para que nós tenhamos outra alternativa que com certeza tem demanda sim enorme no Brasil, que o consumidor gosta e quer, mas não encontra. A proposta que tramita aqui no Congresso, para finalizar, ela é para criar uma política nacional. Essa política são justamente essas diretrizes para crédito, para comercialização? Exatamente, é incentivo, é você ter o cuidado de, por exemplo, criar plantas de frigoríficos específicas para isso, que aí a defesa sanitária tem que acontecer. Nós temos aí orientação de cortes, de tecnologia, de alimentação, de instalações, enfim, nós colocarmos no mundo do crédito rural, do orçamento da agricultura, também essa atividade da caprinocultura e ovinocultura, que é importante para o Brasil. Muito obrigada, deputado. Nós conversamos com o deputado Valdir Colato, ele que é vice-presidente da Frente Parlamentar da Ovinocaprinocultura. Márcia Prado para o SBA.
Bom, agora a gente volta, vai até a Bolsa de São Paulo saber o preço do milho no mercado físico e também no mercado futuro, mas antes disso, a cotação do dólar com Rafaela Fávaro. O dólar hoje teve uma alta de mais de 2%, né, Rafa? Chegando aí a quase R$ 3,50. O que mexeu tanto com o câmbio nesta quinta-feira? Boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Bom, o que acabou mexendo muito com o dólar, com o câmbio nesta quinta-feira, foram mesmo fatores internos aqui do Brasil. Existe uma grande preocupação, uma cautela por parte dos investidores com o atual momento político. Existe essa incerteza de se o senador Renan Calheiros, que é presidente do Senado, se tornará ou não réu da Lava Jato. Isso poderia atrapalhar o andamento das votações do ajuste fiscal, como é o caso da PEC, que limita os gastos do governo. Diante de todas essas incertezas, muitos investidores acabaram comprando dólares, que é uma moeda mais segura, traz um investimento mais firme para o investidor e, por conta disso, o dólar teve alta hoje. A alta foi de 2,42% e a moeda americana terminou o dia cotada a R$ 3,46 mais 90. Na máxima do dia, ou seja, a cotação mais alta desta quinta-feira, o dólar atingiu R$ 3,48. Agora vamos aos destaques do mercado do milho, que vem enfrentando preços baixos no mercado físico, segundo o indicador do CPEA. Ontem, dia 30 de novembro, o mês terminou com uma queda de 10,70% para o preço do milho, ou seja, em 30 dias, uma redução de mais de 10% na cotação. O preço começa esse mês com uma leve alta em relação a ontem, mas agora cotado a R$ 36,54 a saca de 60 quilos. Ainda é um preço muito abaixo do que era negociado há cerca de 30 dias, quando os valores ainda estavam em torno de R$ 40 a saca de 60 quilos. No mercado futuro, hoje foi um dia de alta. Como nós vimos, o dólar teve uma alta muito forte nesta quinta-feira. Quando o dólar sobe, normalmente há esse estímulo às exportações brasileiras e aqui internamente a tendência é de alta para os preços. O contrato de janeiro chegou a R$ 38,40 a saca, alta de 2,45%. Para março, R$ 38,93 a saca, alta de 2,45% também. O contrato de maio a R$ 37,30, sobe 2,44%. E para setembro do ano que vem, o milho chega agora a R$ 33,79 a saca de 60 quilos, uma alta de 1,47%. No mercado físico, a alta para o milho hoje foi bem pequena, mas no mercado futuro existe essa expectativa de uma melhora nas exportações com o dólar mais alto, por isso os preços acabaram tendo uma alta expressiva aqui na BMF Bovespa. Agora você confere preços nas cotações de milho em várias regiões aqui do Brasil. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, o preço do leite pago ao produtor, de acordo com o relatório do CPEA divulgado hoje, terceiro mês consecutivo de queda. Queda na média nacional de 11% no litro, na comparação com o mês de outubro. Você vai conferir também os números do tour de confinamento do CPEA em parceria com a DSM. E ainda os preços da pecuária de corte desta quinta-feira. Vamos lembrar que daqui a pouco, às 8h30, nós teremos aqui no canal do Boi a oferta de 50 reprodutores da raça Bonsmara. 4 criatórios ofertam os animais logo mais aqui conosco.
O CPEA divulgou nesta semana os resultados do terceiro tour de confinamento de bovinos, realizado em parceria com a DSM Tortuga. Nós vamos apresentar alguns dos números divulgados pelo Centro de Pesquisas, os números que mostram o uso de tecnologias aplicadas à nutrição dos animais fechados no coxo. Confira. Do tour da DSM deste ano, foram 6 etapas em confinamentos de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás, de agosto a outubro. Mais de 30 mil animais das raças Nelore e Cruza Angus ficaram confinados por um período de até 110 dias, recebendo 4 tratos por dia. O resultado foi de animais com ótima saúde, rendimento de carcaça superior em até 58%, pesos finais de mais de 600 quilos, rápida adaptação às novas dietas, consumo de até 3% do peso vivo por dia. Para pesquisadores do CPEA, que neste terceiro ano de tour realizaram o acompanhamento econômico da rodada, 3 fatores foram preponderantes nos resultados de 2016. O preço ainda elevado do boi magro de reposição, a exploração dos valores do milho e a crise econômica que o Brasil atravessa. O boi magro representa, em média, 70% da composição dos custos operacionais do confinamento e a nutrição em torno de 25%. Os 5% restantes vêm de outros custos. João Pedro, nosso comentarista, está aqui conosco. João, tudo bem? Tudo bem. O confinamento acabou trazendo alguns resultados, né, apesar das dificuldades em 2016. Foi muito preocupante o começo dele, né? Quando chegou em março, você tinha um preço alto do milho e uma expectativa de problemas de fornecimento. Isso fez com que muitos confinadores diminuíssem, assegurassem, não fechassem toda aquela boiada que previa. Em compensação, o preço do boi magro se manteve até um pouco menor que o ano passado, e ele, como mostrou a tabela, 70% é o boi magro. Mas ao longo do tempo, esse milho subiu um pouco até junho e depois começou a arrefecer o preço. Agora caiu, mas agora não tem mais boi. A grande questão é o seguinte, nesse ano você teve um problema, os frigoríficos aumentaram as suas margens, recuperaram as margens, e o varejista também recuperou parte das margens. Esqueceram do produtor. O produtor vende com o preço de um ano atrás, isso que judia do processo. Então você tem uma dificuldade que teve maior, foi isso aí. Alguns produtores aproveitaram momentos e fecharam boi para outubro até 165, não digo que acertasse o olho da mosca, mas acima de 160. E o mercado, à medida que foi fechando, chegando próximo do encerramento, outubro, ele esfriou. Esfriou em função da demanda interna caindo, como caiu em função da renda do brasileiro, e também em função das exportações. Agora, novembro mesmo, nós estamos fechando com 24% menos do que novembro de 2015. Eu não sei, mesmo com o câmbio reagindo, ainda hoje o câmbio está voltando a beirar os 3,50, próximo 3,50, e o preço melhorou da carne, mas mesmo assim o mercado as exportações não reagiram. Entrou China, Estados Unidos, tudo isso que nós esperávamos que houvesse uma repercussão positiva no mercado, não aconteceu. Esses números que eles mostram, Zé, é importante ressaltar o seguinte, aquilo que nós vimos sempre falando, cada vez mais é uma tendência de aumentar o peso final. Eles estão falando em boi de 600 arroba com 58%. 600 quilos. Desculpe, 600 quilos com isso dá mais de 23 arroba com 58% de rendimento. Animal novo, ele converte bem, ele tem uma capacidade de conversão, muito animal cruzado, Angus com Nelore, especialmente Angus e Nelore, grande parte dessa produção que se tem via IATF, via inseminação de Angus em cima de vacada Nelore, boa parte vai para confinamento, e aí vai os dois, vai o macho e a fêmea muitas vezes, né? Então isso mostra, e também o uso de probióticos, isso é uma coisa importante, você não usar antibióticos, usar probióticos, que são componentes que ajudam a melhorar a flora benéfica do rumen, etc., dá mais resistência para o animal, melhor saúde. Alguns casos específicos comentam até enriquecimento da ração com vitamina E para dar uma melhor coloração na carne e tal. Isso é importante, tem que ter um produto cada vez melhor para atender o mercado, especialmente o mercado interno brasileiro, e também gerar para exportação. Vamos ver 2017, você vem com um aumento de oferta de bezerro, possivelmente, em função da retenção de vaca que ocorreu nos últimos 3 anos.
Você tem o câmbio está melhorando, há uma expectativa ano que vem que o câmbio fique acima de 3,50. Você tem alguns mercados que foram... Isso vai incentivar as exportações. Ajuda as exportações e é uma válvula de escape importante para nós, né? Não há expectativa muito grande em relação ao mercado interno, porque o Brasil vem de uma recessão brava em 2016, havia uma expectativa de uma recuperação econômica em 2017, cada vez mais joga mais para frente, primeiro semestre, agora não, agora é o segundo semestre, era 1,7%, 1,6% o PIB, já se fala em 1% no PIB, com toda essa recessão que houve aí, toda essa capacidade ociosa que nós temos na indústria, em alguns setores aí, e isso atrapalha, porque você... E o que está mais prejudicando ainda essa retomada do crescimento econômico do Brasil é a crise política que não para. Não, quando você pensa, bom, agora acabou a crise política, não, ela vem com mais força. Espera hoje, hein, que a Odebrecht assinou o acordo de delação. Pois é. A Odebrecht fala que 25% do Congresso vai ser lembrado pela Odebrecht. É um número significativo, uma vergonha que nós chegamos, né? O Brasil chegou a esse ponto que 25% é o número que se fala do Congresso pode estar envolvido na Odebrecht. E a Odebrecht são 50, 60 executivos que vão fazer delação. Vai ser uma festa, vai ter o presidente do Senado, que é o terceiro homem da associação, já hoje o Supremo já está votando a respeito de considerá-lo réu. É pouco provável que o terceiro homem da República ele permaneça nesse cargo, sendo considerado réu, né? Mas vamos lá, no Brasil as coisas acontecem, tem muito pano para manga. Hoje, uma entrevista publicada pelo jornal Folha de São Paulo, o ex-presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, aposentado, disse que o impeachment da presidente Dilma Rousseff foi uma grande farsa proporcionada pela Câmara e também pelo Senado. É um homem que tem um lastro importante e que acaba jogando alguma coisa, mais lenha na fogueira, até para aumentar as críticas contra o presidente Michel Temer, que acabou assumindo o cargo da Dilma Rousseff dessa maneira. Segundo o Joaquim Barbosa, não foi golpe, porque os trâmites legais foram todos adotados pelo Supremo, pelo Congresso e tal, mas que foi uma maneira que acaba não sendo legítima. Então, o grande problema do Michel Temer hoje é falta de legitimidade. E se não resolver isso, a crise econômica dificilmente vai ser assim, de maneira breve, abreviada. E ele tem uma herança maldita, né? Tem uma herança de dívida interna de 3 trilhões, tem os estados, mas num estado de insolvência, o gigantismo do Estado. O nosso Estado não cabe no orçamento do Brasil. E não dá para tirar da população mais impostos do que já paga. O retorno da sociedade é muito baixo dos impostos que nós pagamos. O caso da dona Dilma era um mal necessário. Se ela não sai, nós seríamos a segunda Venezuela da América Latina, infelizmente, porque o governo dela... Com o Congresso atrapalhando, ela não ia conseguir nada mesmo. Mas isso é um outro assunto, a gente vai falar disso depois. Numa outra oportunidade. Vamos só fechar o confinamento, então eu acho que é importante que permaneça, acho que talvez na faixa de 4 milhões de cabeças confinadas, o Brasil vai continuar crescendo. Em alguns momentos dá uma parada por uma razão como aconteceu esse ano, milho, etc., expectativa de mercado, mas é uma tecnologia que veio para ficar. Obrigado, João. Bom trabalho. Renata. Os preços do suíno voltaram a subir nos últimos dias. Vamos até a Bolsa de São Paulo. Rafa, esse quadro de recuperação se mantém? Olha, Renata, ainda muito lento, viu? Os preços do suíno tiveram uma recuperação mesmo nesses últimos dias, principalmente ao longo desta semana, mas entre ontem e hoje os valores ficaram estáveis, ou seja, o que mostra que essa recuperação ainda não é tão acentuada assim como os produtores gostariam que fosse. Nós temos agora preço do suíno vivo aqui no estado de Santa Catarina. O valor saiu do dia 25 de novembro de R$ 3,42 por quilo para R$ 3,47 por quilo
hoje, dia 1º de dezembro, ou seja, nesses últimos 5 dias, uma alta de mais de 1,5%. Só que entre ontem e hoje o preço já ficou estável e, se nós lembrarmos, foram 12 semanas de preços praticamente sem variação para o suíno vivo lá no estado de Santa Catarina, segundo os indicadores do CPEA. Então há esse temor de que essa estabilidade volte para o mercado do suíno. Apesar de que agora, a época de final de ano, é uma época de consumo maior mesmo do suíno, então há essa expectativa de melhora nos preços. Agora os preços do frango, que apresentavam alta até o final da semana passada, agora tiveram uma queda mais acentuada. O início dessa semana ainda foi de preços mais altos, mas nesses últimos 2 dias, preços em baixa. R$ 4,23 por quilo do frango congelado aqui no estado de São Paulo. O preço do frango também tem variado muito. A expectativa agora é para a primeira quinzena do mês de uma melhora no consumo e consequente melhora nas cotações. Preços do bezerro, que também vinham em alta, voltaram a cair ontem e se mantiveram estáveis. Essa foi uma tendência hoje, né? Do suíno, do frango e agora do bezerro também os mesmos preços de ontem. R$ 1.248,21 por cabeça. O preço do bezerro veio numa alta muito significativa nos últimos 10 dias e agora teve essa queda nesses últimos 2 dias. Preço do boi gordo em baixa aqui de acordo com o indicador CPEA no mercado físico. Os valores têm variado em torno dos R$ 149,00 nos últimos 5 dias. Ontem chegou a se aproximar dos R$ 150,00 arroba, mas hoje já caiu para R$ 149,43 a arroba. Segundo os pesquisadores do CPEA, o mês de novembro foi marcado por uma baixa oferta de animais no mercado físico e, mesmo assim, pouca variação nos preços. Houve muita pressão pelo lado dos frigoríficos e também por parte dos produtores que não tinham animais para entregar. O consumo segue estagnado, sem uma grande melhora. Por conta disso, os preços não tiveram muita variação. Por fim, mercado futuro do boi gordo, hoje um dia de queda para os preços, principalmente para os contratos mais longos. Para dezembro, R$ 150,23 arroba, a queda é muito leve, preço praticamente estável. Contrato de janeiro a R$ 149,47 arroba, cai hoje 0,19%. E o contrato de maio do ano que vem fica em R$ 146,00 arroba e a queda é de 0,34% nesta quinta-feira. Portanto, os preços do mercado futuro e também do mercado físico do boi gordo hoje tiveram queda. Os outros valores de suíno, frango e bezerro se mantiveram estáveis nesse início de dezembro. Renata, volto com você aos estúdios em Campo Grande. Tá certo, Rafa. Obrigada pelas informações. Rafaela Favro, direto da Bolsa de São Paulo. E daqui a pouco, às 8h30, horário de Brasília, você vai ver conosco a oferta de 50 reprodutores da raça Bonsmara. Vamos mostrar alguns dos lotes que serão ofertados por 4 criatórios. São eles: Fazenda Santa Silvéria, Fazenda da Mata, JP Agronegócios e Fazenda Santa Joana. Daqui a pouquinho, então, o Canal do Boi transmite esse evento com a oferta de 50 reprodutores Bonsmara. O CPEA divulgou hoje o seu relatório mensal com os preços do leite pago ao produtor. Pelo 3º mês consecutivo, uma queda. Aliás, uma queda já esperada para o preço do leite, porque aumentou a captação, embora no sul tenha caído, no Rio Grande do Sul, que é uma grande bacia produtora, mas mesmo assim houve uma queda na média nacional, cerca de 11% a menos o produtor recebeu em novembro, na comparação com o mês de outubro. E a expectativa das pessoas ouvidas pelo CPEA é de que em dezembro tenhamos também mais uma queda no preço do leite. Não é isso mesmo, Renata? É isso mesmo, Zaidan. Essa é a 3ª queda consecutiva para os preços do leite pago ao produtor, que no mês de novembro teve uma forte baixa de mais de 11%, isso se comparado ao mês de outubro. Acompanhe comigo os valores. Considerando-se a média Brasil, que abrange os estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Bahia, o preço médio recebido pelo produtor ficou a R$ 1,23 o litro, uma queda de 11,7% em relação ao mês de outubro.
O preço bruto, que inclui o frete e também os impostos, a queda foi de 10,9%, fechando a R$ 1,34 o litro. Agora, após 4 meses em alta, a produção de leite registrou queda no sul do país, o que resultou na estabilidade da captação média nacional. Acompanhe comigo. De setembro para outubro, houve uma ligeira alta de 0,08%. Nesse período, a produção de leite no Rio Grande do Sul teve queda de 6,6%. Assim como Santa Catarina, a queda foi de 5,8% e no Paraná, a queda de 3,1%. Acompanhe agora comigo os motivos para essa queda na produção de leite nesses estados. Chuvas na região que encurtaram a janela para a reforma de pastagens de verão, também a redução de disponibilidade de forragens e a receita apertada do produtor. Agora, no segmento de derivados, também houve queda nos preços. Acompanhe comigo. O preço médio do leite UHT chegou a R$ 2,15 o litro, uma queda de 3,15% em relação ao mês de outubro. O queijo mussarela, negociado no atacado de São Paulo, também teve queda de mais de 7%, fechando a R$ 15,81 o quilo. E para dezembro, a expectativa é de queda para os preços. Veja comigo, 94% dos representantes de cooperativas e laticínios acreditam em queda para o preço do leite em dezembro. Apenas 6% acreditam em preços estáveis e nenhum dos colaboradores acredita em alta no preço do leite no mês de dezembro. É com vocês, Aidan. Legal. Agora vamos ver os preços regionais pagos ao produtor de leite, segundo dados desse relatório do CPEA divulgado hoje. No Rio Grande do Sul, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em novembro foi de R$ 1,49. O preço mínimo foi de R$ 1,13, com média estadual bruta de R$ 1,33, queda de 9,65% na comparação com o preço de outubro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,39 e o valor mínimo de R$ 1,03. A média líquida foi de R$ 1,23, queda de 10,36% na comparação com o mês anterior. Em Santa Catarina, o preço máximo bruto foi de R$ 1,35. O preço mínimo de 99 centavos, com média estadual bruta de R$ 1,20, queda de 13,67% na comparação com o preço de outubro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,25 e o mínimo de 89 centavos. A média líquida foi de R$ 1,09, queda de 14,5% na comparação com o mês anterior. No Paraná, o preço máximo bruto do leite pago foi de R$ 1,46, o mínimo de R$ 1,19, com média estadual bruta de R$ 1,37, queda de 9,11% na comparação com o preço de outubro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,35 e o mínimo de R$ 1,09. A média líquida de R$ 1,26, queda de 10% na comparação com o mês anterior. Na Bahia, o preço máximo bruto do preço do leite pago ao produtor em novembro foi de R$ 1,52, mínimo de R$ 1,20, com média estadual bruta de R$ 1,34, queda de 2,81% na comparação com o mês anterior. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,42 e o mínimo de R$ 1,09. A média líquida foi de R$ 1,24, queda de 3% na comparação com o mês anterior. No Ceará, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor foi de R$ 1,39, o mínimo de R$ 1,17, com média estadual bruta de R$ 1,27, queda de 0,02% na comparação com o mês de outubro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,34 e o mínimo de R$ 1,12. A média líquida foi de R$ 1,22, sem variação de preços na comparação com o mês anterior. Em Minas Gerais, o preço máximo bruto do preço do leite pago ao produtor foi de R$ 1,58, o mínimo de R$ 1,12, com média estadual bruta de R$ 1,36,
queda superior a 11% na comparação com o preço de outubro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,45 e o mínimo de R$ 1,02. Média líquida de R$ 1,25, queda de 12% na comparação com o mês anterior. Em São Paulo, o preço máximo foi de R$ 1,47, o mínimo de R$ 1,22, com média estadual bruta de R$ 1,38, queda superior a 9% na comparação com o preço de outubro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo foi de R$ 1,37 e o mínimo de R$ 1,13. A média líquida foi de R$ 1,28, queda de 9,6% na comparação com o mês anterior. No Rio de Janeiro, o preço máximo pago ao produtor foi de R$ 1,39, o mínimo de R$ 1,10, com média estadual bruta de R$ 1,26, queda de 1,65% na comparação com o preço de outubro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo foi de R$ 1,34 e o mínimo de R$ 1,05. A média líquida foi de R$ 1,22, alta de 0,74% na comparação com o mês anterior. Em Goiás, o preço máximo bruto pago ao produtor foi de R$ 1,39, o mínimo de R$ 1,06, com média estadual de R$ 1,29, queda de 14,12% na comparação com o mês anterior. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,27, mínimo de 95 centavos. A média líquida foi de R$ 1,17, queda de quase 15% na comparação com o mês anterior.
Pecuária BR de volta com a previsão do tempo. Em algumas áreas da região norte, a situação das pastagens está um pouco melhor se comparada ao interior da região nordeste. Vamos ver se essa situação muda nos próximos dias com Thaís Baroni. Por enquanto, a chuva ainda vai continuar mais concentrada lá na região norte, onde inclusive a umidade do solo já subiu um pouco mais nesses últimos dias, especialmente nessa área da região. Com o avanço das frentes frias pelo interior do país, um corredor de umidade está se formando e está atingindo especialmente essas áreas. É por isso que entre os estados de Rondônia, Acre, Amazonas e em algumas áreas do sul do Pará, a umidade do solo está um pouco mais elevada quando comparada às demais áreas da região norte, mas principalmente ao interior da região nordeste. Como eu disse, nesses próximos dias, esse cenário não deve mudar. A chuva ainda vai continuar mais concentrada nessa região. Até volta a chover um pouco mais em algumas áreas lá da região nordeste e também do Mato Piba nesses próximos dias. Chove especialmente no estado do Tocantins, mas é uma chuva mais irregular e mal distribuída que alivia um pouco a situação dos produtores, mas não recupera tanto a umidade do solo. Isso continua também ao longo do próximo período. Os volumes mais expressivos ainda continuam concentrados lá na região norte, especialmente no oeste da região, enquanto que no interior da região nordeste, a chuva continua vindo de maneira bem irregular e mal distribuída, e é por isso que o solo ainda continua muito seco. Obrigado, Thaís. E eu estou aqui com o Edilson Alvarenga, que vai bater o martelo daqui a pouquinho, 8h30, horário de Brasília. 50 touros Bonsmara, são 4 grandes selecionadores que vão ofertar, não é, Edilson, aqui conosco. Exatamente. Muito boa noite, Zaidan, boa noite aos amigos que acompanham o Pecuária BR. Bom, nós vamos fazer um leilão de touros Bonsmara, né? E Bonsmara é uma raça que ela vem aí crescendo muito no país devido às suas características de adaptação ao clima brasileiro, né? Então, isso é um... Raça formada na África do Sul. Na África do Sul, ali é um acasalamento perfeito, porque ela é formada com a rusticidade da África do Sul, com raças britânicas especialistas em carne, que é o Shorton e o Hereford. Então deu aí uma raça adaptada, né? Ele é um adaptado, é uma raça que traz uma heterose de 100% com a raça Nelore, é uma raça que tem uma grande característica de nascer os bezerros pequenos, e depois com uma velocidade de ganho de peso e de crescimento muito grande, você desmama muito mais pesado que o gado comum, né? Então, em tempos de crises, Aidan, eu acho que a raça Bonsmara ela é uma grande saída para a lucratividade, né? Fala-se muito em pecuária de ciclo curto, e essa pecuária de ciclo curto você tem que ter a ferramenta certa. A ferramenta certa, a raça Bonsmara se encaixa nisso, né? Precocidade, velocidade de ganho de peso, terminação de carcaça, ou seja, os animais desmamam mais pesado, mesmo quem não faz o ciclo completo, né, tem lucratividade, porque apenas com investimento na raça, apenas com investimento no touro Bonsmara, você consegue colocar 20, 30 quilos a mais na sua desmama. E quer dizer, na desmama já é possível fechar os animais em confinamento? Para quem confina, quem faz o confinamento direto, que mata o superboi, que a gente fala, que é aquele animal de 14, 15 meses com 20, 21 arrobas, já pode fazer. A gente vê aí animais sendo tratados no creep feed aos 5 meses, desmamando com 300 quilos, indo direto já para o confinamento. A raça Bonsmara encaixa muito bem nesse sistema. É uma raça de alta eficiência. E ela nasceu avaliada, né? As avaliações são feitas na África do Sul, né? E são feitas dos descendentes, os descendentes que vieram ao Brasil têm os seus ascendentes na África do Sul. As avaliações as acurácias são muito grandes, né? Então, uma raça que nasceu avaliada, ou seja, já nasceu com números. Então, você vai escolher o melhor animal. São animais que têm muitos filhos, é isso que você quer dizer? Exatamente, muitos filhos. A acurácia é isso, é a prova. São os filhos avaliados que conseguem transmitir as características aos seus descendentes. Então, isso é a acurácia, né? Então, são animais de alta acurácia. As avaliações são feitas ainda na África do Sul, né? Os animais nascidos no Brasil, mas com avaliações, são mandadas para a associação na África do Sul e são feitas essas avaliações. Agora, você falou com os grandes criadores, são grandes criadores mesmo. Nós temos aí a Santa Silvéria, da dona Clélia Pacheco, é uma grande criadora, os animais dela estão excepcionais. Que inclusive vai acompanhar o leilão com você, Está né? Está conosco. Inclusive ela vai participar se não me engano, na batida do martelo, ela vai trazer as informações do leilão, tudo. Nós temos a Santa Joana, do Guilherme Jatene, trazendo animais também. JP Agronegócio, José Pavaneto, né? Nós temos o Fernando Altérios e nós temos a participação especial de um criador que está entrando na raça do Noedir Stolf. Então, são criadores que já vêm desde o início, já selecionando,
criteriosamente, os animais que não servem são retirados, apartando. Então, o leilão tem hoje 50 animais prontos, isso é importante. Animais novos, precoces, animais aí de 2 anos na média, pesando 600, 650 quilos, com 37 a 40 centímetros de CE. Então, são animais prontos. Eu acho que a grande característica da raça, Zaidan, é essa capacidade que ela tem de adaptação às pastagens brasileiras. Na década de 80, você deve ter acompanhado, o cruzamento industrial chegou no Brasil. E foi muito erroneamente usado. Né? Qualquer raça britânica, europeia, se jogava no pasto de qualquer jeito e acabava até animais morrendo no pasto porque não aguentava as pastagens brasileiras. Hoje não, hoje existem raças específicas que têm essa característica da adaptação e o Bonsmara é uma dessas raças. Além de trazer essa adaptação, monta natural, né? Eu vejo um custo-benefício muito bom na raça pelo seguinte, apenas com o investimento no touro você consegue agregar valor no seu animal. Ou seja, você não troca manejo, você não troca pastagem, você não faz investimento no seu curral, você não troca o seu pessoal de manejo. Enfim, simplesmente você adquire o touro e faz o trabalho certo, os acasamentos certos. E aí você escolhe, macho e fêmea são precoces, tem uma qualidade de carne muito boa, é tido como qualidade de carne britânica mesmo, né? O Angus, muito semelhante à carne do Angus, que é a mais desejada no mundo inteiro, mais procurada. Então eu vejo muitas características positivas na raça e hoje nós temos 45 ferramentas prontas para chegar, já colocar na vacada, já para colher os frutos do ano que vem. Qual é a média de peso desses animais? Ela varia de 600 a 620 quilos, né? De 37 até 40, 42 de CE. Então, são animais muito precoces, realmente, muito precoces. São animais jovens? 2 anos. 2 anos. A maioria do mês 10, 11 de 2014. Então, são animais jovens, realmente, animais que você já pode utilizá-los deixando uma safra de bezerro a mais e de bezerro a mais, né, na vida útil do touro. Muitas raças esperam até os 3 anos para ser utilizado. O Bonsmara não tem essa necessidade, ele já está pronto. Então, ele vai te deixar, a primeira safra já vai se pagar já nessa estação de monta que está acontecendo. Boa sorte para você. Obrigado pelo espaço. Bom leilão. Grande abraço. Bom te ver. Bom te ver também. Estava com Tá saudade. tudo bem em Cuiabá? Graças a Deus, tudo tranquilo. Tá correndo tudo bem. Acabando o ano e ano que vem a expectativa para a pecuária é boa, né? Para a pecuária com grandes mercados se abrindo, e, enfim. Eu acho que o agronegócio vai sustentar esse país mais um ano. Tomara. Se Deus quiser. Grande abraço. Obrigado, Edilson, que comanda esse leilão daqui a pouco, 8h30 da noite, horário de Brasília, aqui conosco. Renata. E a campanha de vacinação contra a febre aftosa terminou ontem na maioria dos estados brasileiros. Veja como foi a imunização no estado do Rio Grande do Sul com Viviane Lara. Próximo ao final da segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa, muitos produtores estão apertando o orçamento para a compra das doses. Isso porque desta vez os pecuaristas familiares não receberão as vacinas do governo por consequência da situação econômica. Durante o mês de novembro, mais de 5 milhões de animais, entre bovinos e bubalinos de até 24 meses, deverão ser imunizados no estado. Na primeira fase, que aconteceu em maio, o Rio Grande do Sul conseguiu imunizar 99% do rebanho e os esforços estão voltados a estratégias para a implantação da zona livre da doença nos próximos anos, mas que ainda não possui data definida. O título de Zona Livre de Febre Aftosa possibilita novos mercados para a carne gaúcha, tornando a produção mais competitiva. Voltamos ao estúdio. Mercado do boi gordo estável nesta quinta-feira. É o que diz o relatório, a análise da Scott Consultoria de hoje. Vamos conferir os detalhes. Segundo a agência, o mercado do boi gordo predomina a estabilidade nos preços, mas nas praças em que houve alteração, teve alta. Destaque para as valorizações na região norte de Minas Gerais, onde a oferta está bastante restrita, além das praças pecuárias da Bahia e Goiás, que também registraram reajustes positivos hoje. Aos poucos, percebe-se um movimento de redução das escalas de abate. Caso esta tendência prossiga nas próximas semanas e o consumo mostre alguma reação, é possível que tenhamos um mercado do boi mais firme. Porém, é preciso esperar para validar este cenário.
No mercado atacadista de carne bovina com osso, estabilidade nas cotações, com o boi casado capão cotado em R$ 9,64 o quilo. Vamos ver os números da Scott para hoje, começando pelo sul do país. Apuração para uma boiada comum, sem alteração de preços no sul. Paraná, 152, Santa Catarina, 160. O quilo no Rio Grande do Sul, R$ 4,90 no oeste e R$ 4,80 em Pelotas. Bom, agora a região norte, preço Scott Consultoria, Acre 123,50, ganhando 50 centavos na cotação. Redenção no Pará 127, Marabá 128, Paragominas 129, uma alta de R$ 1,00. Sudeste de Rondônia 128, sul do Tocantins 136 e norte do estado R$ 131. Alta também no Nordeste. Vamos começar com Alagoas, R$ 156, uma alta de R$ 1,00 por arroba. No oeste da Bahia, R$ 2,00 por arroba, 162. No sul baiano também uma alta de R$ 1,00 por arroba, que ficou em 150. E no Maranhão, 132, estável hoje. Bom, agora a região centro-oeste, que teve bastante alteração hoje. Goiânia, Goiás, 142, alta de R$ 1,00. Sul do estado também ganhando R$ 1,00 na cotação, fechando a R$ 142. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 138. Dourados, 139, ganhando R$ 2,00, alta de R$ 2,00. Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, R$ 138. E agora a Praça do Mato Grosso, Cuiabá, 134, estável, Cuiabá e Rondonópolis. No norte do estado, 128. No sudeste, 134, uma alta de R$ 1,00 por arroba. E no sudoeste do Mato Grosso, uma queda de R$ 1,00 na arroba, que ficou em R$ 127. Bom, para a gente finalizar, preço Scott Consultoria, região sudeste, que teve alteração apenas no norte de Minas. Barretos, Araçatuba, R$ 150, Belo Horizonte, 148, Triângulo Mineiro, 144, sul de Minas, 147, norte do estado, 150, alta de R$ 2,00 por arroba. Rio de Janeiro, 149, Espírito Santo também a mesma cotação, R$ 149. Norte de Minas teve essa alta, pertinho do sul da Bahia, que teve alta também hoje, segundo a Scott Consultoria. Agora os números de uma outra fonte de informação, a Rural Business, que apura os números para uma boiada de bom acabamento de carcaça e boa logística. Vamos começar pelo sul do país. Paraná, 155, teve uma queda de R$ 1,00 por arroba. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, preços estáveis nesta quinta-feira. Alteração, região norte, nordeste agora. Vamos para o Nordeste primeiro, depois a gente Nordeste, vai para o então, Norte. alteração nas duas praças. Bahia, uma queda de R$ 2,00, fechando a R$ 160. E Maranhão, R$ 137, uma queda de R$ 1,00. Vamos ver os números do Norte, então? No Pará, 133. No Tocantins, 140, teve R$ 1,00 de queda na arroba. E em Rondônia, preço estável nesta quinta-feira. Agora a região centro-oeste do país. Alteração apenas em Mato Grosso do Sul, Goiás 147, Mato Grosso do Sul, a queda de R$ 1,00, 143, e sul de Mato Grosso, R$ 136. No Sudeste, alteração apenas em Minas Gerais, R$ 1,00 por arroba, que ficou em R$ 152 nesta quinta-feira. Vamos embora, Zaidan? Bora. Pecuária BR fica por aqui, para você uma ótima noite, até amanhã. E está chegando o Renato. Vamos aprender a cozinhar com o Renato? Vamos sim, Zaidão, é o SBA Gourmet. Exato. E a gente volta amanhã. Aliás, é bom a gente ter falado isso. Amanhã nós teremos um leilão de gado de corte à tarde, direto de Goiás, começando às 2 da tarde. 2 da então, tarde, horário de é um Brasília. leilão bastante extenso. Não sabemos, está previsto para terminar 8 da noite. Ou seja, depois do horário de final do Pecuária BR. Se terminar o leilão mais cedo, a gente vem com as informações. Caso contrário, até segunda-feira, né, Renata? Exato, Zaidan. Um abraço. Tchau, tchau.